Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Manhã de sábado aqui e eu tinha pensado em gravar um vídeo hoje sobre um outro assunto, mas vendo aqui a máquina, coloquei a roupa para lavar e vendo a minha máquina bater as minhas roupas aqui, fazendo essa mistura, eu mudei, né? Quero falar com vocês hoje sobre as nossas emoções, tá? Porque assim como essa máquina está aqui misturando as roupas, eu penso que as nossas emoções também, de uma certa forma, elas se entrelaçam e se misturam e faz com que a gente viva experiências únicas e muitas vezes um tanto confusas, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes disso, eu vou preparar e tomar meu café da manhã e volto aqui para falar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Bom, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para conversar com vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre emoções, igual eu falei para vocês aí no início do vídeo. E vocês sabem, né, que estamos aqui no finalzinho de setembro, e setembro é o mês que ocorre aí o Setembro Amarelo, que é um mês em que abre a pauta para discussões sobre valorização da vida e também em relação à prevenção ao suicídio, né? E essas coisas estão muito relacionadas com a parte dos sentimentos e de emoções. E para quem não sabe, eu sou professora, eu dou aula numa escola estadual de educação de jovens e adultos, né? Uma escola do estado, daqui do interior de São Paulo. E uma das coisas que nós temos na escola são os ATPCs, que são reuniões semanais, né? Reuniões pedagógicas de trabalho coletivo. E em uma dessas reuniões desse mês, a nossa coordenadora, ela trouxe uma dinâmica para realizar junto com nossos professores, e no qual consistia o quê? Era girar uma roleta, e nessa roleta tinha alguns questionamentos que cada pessoa deveria responder, né? E aí, era assim, a pessoa respondia e ela escolhia uma outra pessoa para responder. E aí o meu amigo Paulo escolheu para que eu respondesse a seguinte questão. Tinha perguntas relacionadas a o que me deixa feliz, no que eu sou bom, no que eu posso melhorar. E a minha pergunta foi, o que você faz para controlar suas emoções? E eu respondi curta e grossa, nada. E aí, eu saí da escola nessa semana pensando nesse questionamento e nessa minha resposta. Eu levei até esse assunto para terapia. Abrindo um parênteses aqui, sim, eu faço terapia. E eu penso que todo mundo deveria fazer isso, evitaria muitos problemas, tá? Mas isso já é uma discussão aí pra gente falar num outro vídeo. E aí eu fiquei pensando nessa minha resposta. Porque se a gente for parar pra pensar, pessoal, eu acho que a gente
não consegue mesmo. Não tem como a gente controlar nossas emoções. Até porque eu penso que a gente não consegue controlar a chegada e a partida dos nossos sentimentos. Vou dar exemplos. Não tem como eu controlar se eu vou sentir ou deixar de sentir interesse por alguém. Se eu vou sentir frustração quando alguma expectativa minha é quebrada. Sentir alegria quando eu recebo um elogio, por exemplo. Sentir medo quando eu tenho que lidar com algo desconhecido. Sentir raiva quando a gente vê uma situação de injustiça. Então não tem como a gente controlar isso, né? Então eu penso que não tem a possibilidade da gente controlar nossas emoções. Mas, em contrapartida, nós conseguimos sim como que nós podemos lidar, né, com essa situação. Então, assim, como nós podemos fazer a interpretação dessa situação? A gente não tem controle da chegada do sentimento, mas a gente tem controle de como nós vamos lidar aí com esse sentimento. E aí, eu vou falar para vocês aqui hoje, como eu falei para vocês no início do vídeo, que eu estou gravando esse vídeo aqui num sábado, né? Para mim fica mais fácil fazer essas gravações aos sábados, porque eu trabalho durante a semana toda. Então, o final de semana é um pouco mais tranquilo. Então eu tô tirando aí os finais de semana para fazer essas gravações. E aí ontem, sexta-feira, eu me senti muito frustrada. E eu vou contar essa história para vocês. Eu gosto muito de arte, e aí um amigo meu, ele me convidou para ir assistir uma peça de teatro. E já tem aí mais ou menos um mês que nós havíamos comprado as entradas, né? E ontem era o dia. Então ontem, durante o dia todo, eu fiquei na diretoria de ensino, numa orientação técnica de matemática. Foi uma reunião muito cansativa, né? Mas enfim, cheguei em casa, me arrumei e ele passou aqui em casa e nós fomos pro tal do teatro. Chegando lá, a gente achou meio estranho que, assim, por ser um ator famoso, né? Assim, não tinha quase pessoas lá na frente do teatro. Mas tudo bem, aguardamos mais perto, chegar mais próximo do horário. E aí, nada, tudo escuro. Mas eu falei, mas essa situação tá muito estranha. Eu tô achando que a gente errou o lugar. Mas ele falou, não, é aqui mesmo, tal. E aí, de repente, uma pessoa também que estava lá aguardando, ela veio com o celular, né, no Viva Voz, falando que ela estava com uma pessoa ao telefone, que fazia parte da organização do evento, e dizendo que o evento tinha sido cancelado, né? E a moça no telefone, ela falava que tinha sido avisado, nós que tínhamos comprado aí o ingresso para assistir a sessão, que tinha sido enviado e-mail, e todo mundo que estava ali não tinha recebido e-mail, né? E eu fiquei indignada com a situação, porque eu acho isso uma falta de respeito, né? Se você lá na hora, quando você faz o momento da compra, você coloca o e-mail, você recebe o comprovante pelo seu e-mail, então significa que o e-mail está correto, e não tiveram a capacidade de enviar um e-mail notificando, falando que havia sido suspensa essa sessão de ontem à noite. E aí, igual eu falei pra vocês, eu fiquei frustrada, né? Assim, mas olha só como é bom nós termos amigos. E eu fico pensando assim, o Paulo me fez o questionamento aí pra eu refletir sobre esse assunto, que eu nunca tinha parado pra refletir, na verdade, sobre esse assunto. E aí o meu amigo com quem eu fui no teatro, né, o Carlos, ele com toda a paciência dele, porque eu já tenho pavio curto, né, pra algumas coisas, eu já teria rodado a baiana, né, digamos assim. Ele foi, conversou com a pessoa que estava responsável lá, pegou o contato, perguntou como poderia fazer para pedir o reembolso, né, do valor. Porque eles falaram assim que quem não participou, que ontem, quem não quisesse esperar e participar da sessão hoje, eles iam realocar o pessoal de ontem na sessão de hoje, e quem não quisesse poderia pedir o reembolso do valor. E aí a gente conversando ali, nós decidimos que passou a vontade de assistir essa peça do teatro justamente pela frustração ali, pela forma como ocorreu, né? E aí então ele teve o cuidado aí de fazer toda essa parte, porque eu nervosa, né? Eu sou estressada. Então ele foi conversar, pegou o contato,
perguntou como que poderia ser feito essa parte do solicitar o reembolso. E aí, uma coisa que eu fiquei observando, como que é importante a gente aprender a lidar com algumas situações, né? Porque ele, com toda essa calma dele, isso me fez parar para refletir também, que era só a gente, estava resolvido, era só também a gente ressignificar o momento. E aí, nós conversando, decidimos ir comer lanche e depois fomos tomar sorvete. Então, percebam que aí nós fizemos uma ressignificação. Tivemos lá toda uma frustração em relação a essa situação, mas aproveitamos o momento para fazer uma outra coisa juntos ali, conversar, bater papo e comer, né? Que é muito bom comer, digamos assim, a melhor parte, né? E aí, fizemos isso, né? Cara, isso é muito louco, né? Parando aqui para pensar, fazendo essas observações, é incrível como a gente consegue perceber perfeitamente quais são os gatilhos que influenciam o nosso humor, quais são os valores que norteiam nossas decisões e quais são os hábitos que moldam nossos dias. E eu falo isso, pessoal, porque esses dias eu tô muito ansiosa, né? Eu acordei 5 horas da manhã hoje com um pensamento na minha nomeação que ocorreu ontem. Deixa eu explicar. Eu passei num concurso para professor aqui do estado de São Paulo, e aí ontem saiu a nomeação, né? O meu nome com a escola que eu fiz a escolha. E aí eu percebo que eu tô muito ansiosa, mas eu parei para refletir o porquê que eu estou tão ansiosa. Porque na verdade eu acho que eu tô com medo. Mas medo em que sentido? Medo do desconhecido. Porque mudando de escola, assumindo esse cargo, né, se tudo der certo ano que vem, vai mudar minha rotina, vai mudar drasticamente a minha rotina no sentido de horário de trabalho, o círculo, né, das amizades que eu tenho, as pessoas ali com quem eu convivo. A minha rotina vai mudar demais, e olha que eu já chorando. E aí eu fico pensando, por que eu tô com tanto medo? Se eu não sendo efetiva, né, digamos assim, cada ano eu tava numa escola diferente. Cada ano numa escola diferente, numa escola nova, tendo contato com pessoas diferentes, fazendo novas amizades, lidando com o desconhecido todo ano. E eu sempre dei conta. Por que será que eu tô com tanto medo agora? Aí eu fiquei me perguntando, será que é porque eu tô velha? A resposta eu não sei, mas me fez pensar que talvez é porque a minha idade chegou, e aí coisas que antes eu sabia lidar, quer dizer, lidava de uma forma, agora eu também, com o tempo a gente muda, e aí veio essa ansiedade, essa sensação de medo, de insegurança. Faz parte, né? Mas é engraçado, né, como a gente muda. Mas enfim, a situação está aí, não tem jeito, não adianta fugirmos. O jeito é se movimentar e ir com medo mesmo, depois as coisas se ajeitam. E é engraçado, né, pessoal? Eu falo assim que é muito importante a gente parar para refletir, e até porque isso nos ajuda a ter clareza. A gente consegue observar aí as situações que nos causam um certo nível de estresse, e que outras a gente consegue perceber aí são mais amenas, são mais suaves, e a gente só consegue ter essa noção a partir do momento que a gente para refletir. Até porque, diante de tudo isso que eu falei, nós só temos duas opções: ou enfrentar essas situações, ou mudar nossa perspectiva. Ou seja, a gente não tem controle sobre a ocorrência dos eventos, mas nós podemos interpretar, nós temos o controle em relação à interpretação desses eventos e nossas respostas a eles. E me contem aqui, como que vocês costumam lidar com o sentimento de vocês? Umas coisas que nós podemos fazer para amenizar aí esse sentimento de que estamos perdendo o controle é entender que nem tudo está dentro do nosso controle, é ver os obstáculos e as mudanças como oportunidades, focar no que é importante e fazer o seguinte questionamento: se daqui isso que está te deixando preocupado hoje, tá te encucando, se daqui a 5 anos isso será importante na sua vida.
Mas é sério, gente, por que eu tô propondo isso? Porque tentem lembrar de alguma coisa que martelava na sua cabeça há 5 anos atrás e que não fez tanta diferença na sua vida e hoje só é um resquício de lembrança. Muito louco isso, né? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu sei que eu sou um pouco aleatória e que é difícil acompanhar o meu raciocínio, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. E não esqueçam de colocar aqui nos comentários como vocês lidam com os sentimentos e as emoções de vocês. Porque vocês escrevendo aqui, eu vou saber um pouco mais como vocês são, tá? E um beijo e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!